Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do professor Ivonaldo. E nesta videoaula a gente vai falar sobre polígonos. Os polígonos são figuras constituídas por segmentos de reta. Esses segmentos são fechados, tá certo? E são figuras planas. A palavra polígono vem do grego. Se a gente pegar ela e dividir em duas palavras, poli e gon. Poli significa vários e gon significa ângulos. Então, polígonos, tá certo? Vem do grego polygon, que significa vários ângulos. Os polígonos podem ser simples ou complexos. Os polígonos simples são aqueles cujos segmentos consecutivos que o formam não são colineares, não se cruzam e se tocam apenas nas extremidades. Então, se você olhar aqui para essa figura, as extremidades aqui desse polígono são os vértices, né? Então, eles se tocam somente nessa região, nos vértices, tá certo? Eles não se cruzam, ou seja, esse segmento de reta aqui, ele não passa por cima desse segmento, tá certo? E eles são colineares, tudo bem? O polígono é chamado de complexo, tá certo? Quando ele não obedece aos critérios anteriores, né? Então, ele existe interseção entre dois lados não consecutivos. Então, veja, aqui é uma região, é um ponto de interseção, né? Então, esse segmento de reta cruzou esse segmento de reta, no mínimo, né? Cruzou esse também, ok? Nessa outra figura também, ó, esse segmento de reta cruzou esse segmento de reta, tá certo? Então, eles são classificados como polígonos complexos. Os polígonos, eles podem também serem classificados como convexo ou côncavo, tá certo? Então, eles vão ser classificados como convexo quando ele obedecer esse critério que eu vou citar agora, tá certo? Então, imagine aqui, eu tenho nesse segmento de reta. Se eu traçar aqui, nessa figura, desculpa, se eu traçar um segmento de reta em qualquer região que eu chamo de região poligonal, essa aqui, tá certo? Se eu traçar qualquer segmento de reta aqui, vocês vão ver que esse segmento que eu acabei de traçar, eles vão estar completamente dentro dessa região poligonal, tá certo? Então, quando isso acontece, o polígono é classificado como convexo, tá certo? Ele é classificado como simples, porque ó, não há a interseção aqui, né? A intercepção de um segmento de reta que forma esse polígono, né? Veja esse outro polígono aqui, tá ok? Ó, se eu traçar aqui esse segmento de reta, ele está dentro da região poligonal. Se eu traçar aqui esse segmento de reta, vai estar dentro da região poligonal. Se eu traçar aqui, também vai estar dentro da região poligonal. Agora veja se eu fizer isso. Ó. Esse segmento de reta, ele está completamente dentro dessa região poligonal? Não, né? É esse, ó, daqui para cá, ele está fora da região poligonal, né? Então, quando isso acontece, a gente classifica o polígono como côncavo, ok? O polígono, ele ainda pode ser classificado como equilátero ou equiângulo, tá certo? O polígono equilátero são polígonos que têm medidas iguais, tá certo? Tem os lados iguais. Então, veja esse polígono aqui, ó. Esse lado é igual a esse,
que é igual a esse e esse também. Tá certo? Então, se os lados do polígono são iguais, ele é classificado como equilátero. Mesmo lado, né? Medidas iguais. Quando possui ângulos iguais, aí o polígono é classificado como equiângulo. Olha aqui, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, que é igual a esse e a esse também. Ou seja, 90 graus. Nesse caso, né? Então, nesse caso aqui, como eles têm ângulos iguais, né, medem 90 graus, esses polígonos são classificados como equiângulo. Existem polígonos que obedecem a esses dois critérios. Os ângulos são iguais, ó. Aqui também, ó, 90 graus, né? Esse e esse. Todos os ângulos são iguais a 90 graus, tá certo? E todos os lados, ó, são iguais, né? Todos os lados são iguais. Professor, como é que eu percebo que os lados são iguais? Pela mesma letra aqui, ó, a representação desse lado, desse segmento de reta aqui, é B. Aqui também é B, aqui B e aqui B. Tá certo? Então, a gente chega a essa conclusão por esse motivo. Tá ok? Então, quando um polígono possui ângulos iguais e possui lados iguais, né, eles são classificados como polígonos regulares. Tudo bem? Então, aqui a gente chega ao fim da nossa videoaula. Quem gostou, compartilha e deixa o like. Até a próxima.